Tava aqui cuidando das coisas, né, pra poder ir no mercado com meu marido. Daí chegou o amigo dele. Ei, fulano, tu vai fazer o que agora? Meu marido disse, não, eu vou no mercado com a mulher. Olhou pra mim assim, todo desconfiado. Por quê? Não, quer te chamar pra nós ir ali, é coisa rápida. Tua mulher ainda tá fazendo limpeza, bora lá até ela se arrumar, dá tempo. E daí meu marido olhou pra mim, amor, eu vou lá, que é rapidinho, vou lá dar uma ajudinha pra ele. Beleza, saiu, já tava arrumado, entrou no carro e foram e deixou a moto dele. Tá bom, e daí passou 1 hora, 2 horas, deu hora de eu ir no mercado e nada desses homens voltar, beleza. Me arrumei, peguei a moto do meu marido e fui. Quando eu vou passando de frente um bar lá, se tá meu marido, ele, o amigo dele, cada um com a mulherzão do lado, beleza. Peguei, passei direto, fiz minhas compras, voltei eles no mesmo lugar. E daí eu só tirei a fotinha, fiz o vídeo, né? Vim pra minha casa deixar minha compra. Quando cheguei em casa, eu me arrumei todinha e fui lá pro boteco. Quando eu cheguei lá no boteco, que ele me viu, ele tomou espante. Aí, mas também ele não disse nada. Encostei na mesa do boteco, falei assim, bonito. Ele olhou pra minha cara, o quê? De onde eu te conheço? Falei, você não me conhece não, é? E ele disse, eu mesmo não, tá ficando é doida. Tanto ele quanto o amigo dele, deu uma de doida. Aí a loura que tava do lado disse assim, o que tá acontecendo aqui, fulano? Não, nada não, deve ser uma doida velha qualquer. Beleza, meu filho. Peguei, fui lá pra outra mesa, comecei a tomar uma cervejinha lá de boa, também não fiz barraco. Quando deu fé, chegou um gatão lá e começou a pagar cerveja pra mim. Sentou do meu lado, conversa vai, conversa vem, vamos pra minha casa. Fomos pra minha casa. Aí ele não se aguentou não, que além do bicho ser boi é egoísta. Beleza, vim pra minha casa com gato. Quando eu tô em casa bem de boa com o gatão, chega ele na minha porta fazendo barraco. Falei, é o quê, menina? Baixa teu tom de voz que eu nem te conheço. Ele olhou pra mim, é o quê, essa bicha velha nojenta? Eu bem sabia que tu não valia nada, aí não prestou não, minha gente. Peguei a roupa dele, o que tinha. Falei, ó, vai daqui, que você pra mim é o estranho. Não foi assim que tu disse lá na mesa? Tu deve ser um doido velho qualquer, né? Não é assim que tu disse? Botei pra correr e deixei o gatinho dentro da minha casa. Ela gritou e disse que isso não ia ficar assim não, que eu devia satisfação a ele. O meu marido faleceu e a minha sogra e a ex do meu marido acharam que elas iriam ficar com a minha casa. Eu e meu marido, a gente nunca chegou a se casar de papel passado, porque a ex-mulher dele se recusava a dar o divórcio pra ele. Então, há 5 anos, nós vivíamos juntos, porém não casados no papel. E o nosso sonho era ter a nossa casa própria. Então, a gente trabalhava bastante pra isso. Além do nosso emprego fixo, a gente arrumava bicos, serviços por fora. Todo o dinheiro que a gente juntava, a gente guardava pra realizar o sonho de ter a nossa casinha. E há 1 ano atrás, a gente conseguiu realizar esse sonho. Compramos a nossa casinha, reformamos e deixamos ela do jeitinho que a gente queria. Quando a minha sogra descobriu que a gente tinha comprado essa casa, ela deu um escândalo, porque ela não aceitava o meu relacionamento com o filho dela. O meu perfil oficial é o Thay Relatos. Pra ela, a única nora que existia era a ex-esposa do meu marido. E a ex do meu marido, ela não facilitava. Ela ficava botando pilha na minha sogra pra ela infernizar a vida da gente. Porque as duas tinham na cabeça delas que se elas conseguissem separar eu e o meu marido voltaria pra ex dele. Elas chegaram até a tentar sabotar a nossa obra quando a nossa casa estava em reforma. Mas no fim a gente conseguiu concluir a obra da casa sem muitos problemas. Só que infelizmente, 6 meses depois que a gente concluiu essa reforma e a gente já estava morando na nossa casa, o meu marido descobriu que ele estava com um câncer. Esse câncer já estava em estágio final. E do dia que ele descobriu que ele tava com esse câncer até o dia que ele faleceu, ele teve apenas 1 mês de vida. E quando ele faleceu, eu fiquei super mal. Ali o meu mundo desabou. Eu fiquei completamente sem chão. Então eu precisei passar uma temporada na casa da minha mãe, até que eu colocasse a minha cabeça no lugar, que eu conseguisse seguir em frente, sabe? E quando eu me senti pronta pra me retomar a minha vida, que eu retornei pra minha casa, eu encontrei a minha sogra e a ex do meu marido morando na minha casa. Então eu pedi pra elas saírem, que aquela casa era minha. E elas me disseram que eu não tinha direito àquela casa porque eu não era casada com o meu marido. Quem era a verdadeira esposa do meu marido era a ex dele. Então ela que tinha direito à casa e a minha sogra por ser mãe dele, que eu não tinha direito a nada. E foi aí que eu decidi esclarecer. Sabe que elas não queriam sair da minha casa? Então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas,
destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos, me siga pra mais histórias como essa. Quando eu era pequeno, eu amava muito da minha mãe, mas depois que eu entendei minha família todinha com diazepam e tarja preta dentro do arroz, a mãe começou a me bater de forma mais excessivamente. E conforme ela me batia, os vizinhos começaram a denunciar ela pro Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar veio lá em casa e me levou lá pro Conselho Tutelar. Eu passei 2 dias no Conselho Tutelar. Cheguei lá, não gostei não, porque ele não deixava fazer nada, me prendia, tinha horário certo de dormir, não podia gritar, não podia fazer muita coisa, não podia brincar. Eu me zanguei, comecei a jogar, botar fogo nas cortinas, derramar comida pelo chão. Tentei cortar o cabelo de uma menina lá, mas ela correu, não deu tempo de cortar. Enfim, 2 dias depois o Conselho Tutelar me devolveu para minha mãe. E nisso, a mãe continuava me batendo mais ainda, porque ela tava assim, digamos que com um pouquinho de raiva da minha pessoa, porque eu tinha botado diazepam e tarja preta dentro do arroz, tinha dado pra minha família toda comer e quase tava todo mundo. Aí devido a eu fazer essas coisas assim, o povo começaram a dizer: Rosa, esse teu menino é doido, Rosa. Isso aí não é normal não, Rosa. Vai lá no CAPS e interna ele lá, aí ele pega, tu aposenta o menino, Rosa. Esse menino ele se aposenta, Rosa. Doido. A mãe pegou, quando falou em dinheiro, se animou e disse: vamos marcar a consulta desse menino no CAPS, senão vamos internar ele. Ele vai doido, vai ter que se aposentar. A mãe pegou e disse assim: ó, vem cá, nós vamos amanhã lá no CAPS, chega lá, você pode fazer loucura. Não fique quieto não, é o dia de você fazer malinação. Diga assim: tá certo, mãe. A mãe pegou e disse assim: se você passar no teste lá e você se aposentar, tudo que você quiser comprar de comida eu lhe dou. Eu era doido por recheada e chilito. A mãe pegou e disse assim: se você passar lá e se aposentar, eu compro todo dia recheado e chilito pra você. Eu digo: mas tá bom, porque eu roubava dinheiro dela pra comprar essas coisas. Aí beleza. Chegou lá no CAPS, meu irmão. Já cheguei lá chutando o portão e gritando. Eu lembro como se fosse. E a mãe: menino, vem pra cá, não sei o que. Aí de vez em quando ela falava bem baixinho: continua, que vai dar certo. E eu chutando tudo, e o povo ia no meio da rua, assim, tipo assim, era um corredorzão bem grandão assim, a gente passava no corredor, e eu mordendo o povo. Tinha uma mulher: oi, bom dia, não sei o que, e eu mordendo o povo, e a mãe: continua. E eu ia e fiquei lá dentro de uma sala e subia na parede, as unhas na parede, dava murro na janela, chutava a porta. Aí o doutor entrou e: calma, não sei o que, e eu mordendo o doutor, muito doido. Tô sentado assim na frente, eu e a mãe aqui, subi em cima da mesa, derrubei cadeira, fiquei espalhando papel pra todo lado e comi o papel e mordendo o papel e tortando a boca. Eu entrei no personagem, literalmente, e a mãe só olhando. E a mãe de vez em quando olhava pra mim assim, aí a mãe não dizia nada, eu continuava. E o doutor tentava me segurar assim: não, calma, rapaz, não sei o que. E eu, mordido no braço do doutor. Deram um copo d'água pra mim, sabe aquele copo d'água na cara do doutor, que eu tenho quase certeza que ele quis me dar os tabefes daquela hora. Eu lembro perfeitamente da cena. E mordendo, aí a mulher que trouxe o copo d'água pra mim, mordi ela também e saí correndo. Ela entrou, abriu a porta, eu saí correndo, derrubou de uns vasos no corredor, eu saí derrubando os vasos de planta, e a mãe só olhando assim. Eu digo: a mãe não tá me batendo, eu vou aproveitar. Mas eu aprontei nesse dia lá. E isso não curto espaço de tempo, assim, dentro de uns 15, 20 minutos. O que acontece? Na cabeça minha e de minha mamãe, eu já tava aposentado, porque era só eu me fazer de doido lá, entendeu? Coisa que até hoje eu acho que eu sou realmente doido, né? Aí o doutor ia olhar: não, esse menino aí é doido, não tem condição, eu vou aposentar ele. Só que não era bem assim. Foi lá, veio cá, eles me pegaram, eu já tava cansado de correr pra lá e pra cá, não tinha mais o que fazer, já tinha quebrado, já tinha batido no povo, mordido o povo. Aí o doutor pegou e me deu um remédiozinho: não, vou dar um remédiozinho pra ele se acalmar aqui. Rapaz, eu fiquei calminho, não sei que remédio foi que me deram não. Me deram um copo com água lá, neste copo de água tinha remédio. Fiquei calminho. Só que a parada pra aposentadoria lá no CAPS lá, é tipo assim, é como se fosse meio que uma prova, tá entendendo? E isso eu não lembro, a mãe que falou. Ele bota assim uma parada, um nome em cima do corpo assim, aí manda tu escolhe um pra você, tá entendendo? Aí ele pergunta: se eu te der isso, aquilo, o que é que você vai querer? Tá entendendo? Tipo, ele me dava recheado, chilito e outra coisa. Eu sempre ia querer o que eu gostava, tá entendendo? O teste era assim que fazia. Eram umas perguntas, era eu escrever alguma coisa. O que é que você tá pensando? Faça o que você tá pensando. Tá entendendo? Era mais ou menos nesse nível o teste, só que nós não sabíamos que era assim.
Tipo assim, a aprovação, se era doido ou não, não era dependendo das suas loucuras, não. Era dependendo do teste lá que o médico ia fazer no papel lá, ele tinha que escrever, ele botava assim uns bonequinhos em cima de uma mesa assim, mandava você escolher um bonequinho, deu o teste lá, viemos pra casa e a mãe morta de feliz que a mãe disse, não tem como ele não te aprovar não, menino, tu é doido, fica calmo. Nós vamos se aposentar. Eu digo assim, nós não, mãe, só eu, viu? Ô senhora não. Eu sou aposentado, o dinheiro é meu. Aí a mãe chegou lá em casa contando pra todo mundo feliz da vida, a mãe já começou a fazer plano com o dinheiro do aposento. Quanto tempo demora aí pra gente começar a receber, não sei o que, não sei o que. Aí veio o laudo e disse, não, esse rapaz aí, ele não tem nada não, ele é normal. Entendeu? É só mesmo, é só danado. Mas a mãe disse, não, mas não tem como não, rapaz, o menino mordeu todo mundo, derrubou. Não, mas isso é danado isso dele. É só danado mesmo, dona Rosa. Não tem pra onde você correr não, o seu menino ele tem um juízo perfeito. Só é sem vergonha e danado demais. Por um momento a mãe ficou muito feliz porque ela tinha certeza que eu ia me aposentar. Mas eu dei cada mordida, o médico. Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele, pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele tava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante. Ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício, que de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que, ele mesmo, administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo, o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou...